Pois bem, então, pessoal, vamos tratar aqui do terceiro vídeo falando sobre as ações, né, e a fonte do Espírito Santo no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento não é nada que indique, vocês viram, que o Espírito Santo seja uma pessoa, uma divindade, né, a parte de Deus, por que o Novo Testamento teria? O que nós temos muito no Novo Testamento é a atribuição de pessoalidade ao Espírito Santo. Tá? É apenas isso, tá? Apenas atribuir pessoalidade ao Espírito Santo não faz que o Espírito Santo seja Deus, seja uma divindade, a parte do Filho e do Pai Jeová, tá? Então nós temos dois recursos de linguagens muito comuns no nosso dia a dia, mas nós temos na Bíblia também, tá? Que eu vou apresentar para vocês aqui, ó. O primeiro deles aqui é prosopopeia, tá? No segundo a gente vai falar de metonímia. O que é prosopopeia? A prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados, né, ou seres irracionais, sentimentos ou ações próprias dos seres humanos, tá? Ao passo que a metonímia, olha aqui, ó, é um recurso de linguagem onde o autor substitui o termo direto por um termo indireto, havendo íntima relação entre eles, tá? Vamos falar desse aqui primeiro, então. Deixa eu tirar essa folha para não atrapalhar. Então, seria dar ações e sentimentos a coisas, tá? Isso é prosopopeia, tá? É muito comum a gente ouvir essas expressões em poesias, né? Ou às vezes até num diálogo nosso do dia a dia, né? Ó, as folhas bailavam, as nuvens andavam, trovão irritado, as ondas beijavam a areia, as árvores pedem socorro. Isso aqui tudo não faz com que essas coisas aqui sejam pessoas, mesmo que seja atribuído a eles ações ou sentimentos humanos, perceberam? Nós temos na Bíblia exemplos disso, ó. A lua ficará confusa e o sol se cobrirá de vergonha. São atribuições de sentimentos humanos à lua e o sol, que obviamente não são pessoas, né? É apenas uma figura de linguagem. Nós temos aqui embaixo, a sabedoria será justificada pelas obras, tá? Obviamente que a sabedoria não é uma pessoa, tá? Sabedoria é um dom, né? A pessoa tem sabedoria ou não, né? É apenas um dom da pessoa. Um atributo, por assim dizer, né? Temos mais exemplos aqui, ó. Ó, a morte reinou, o pecado reinou, a graça reinasse. Nós temos três coisas aqui, ou duas coisas, né? Falando de reinar, tá? Reinar, quem governa, obviamente, é um ser humano, né? No caso, entendeu? O fato de dizer que a morte reina ou a graça reina não significa, né? A graça quer dizer a favor de Deus, né? Reina sobre nós, não significa que eles são pessoas, né? Tá? Mas são atribuídos ações a eles assim, tá? Ó, aqui o salmista disse, a tua vara e teu cajado me consolam, né? Será que de fato a vara e o cajado falavam aqui com o salmista, possivelmente Davi mesmo, né? Será que falavam consolando ele? Claro que não, mas como se trata de um instrumento ligado a Deus, trazia consolo para ele, perceberam, gente? Ó, mas o pecado operou, né? Quem opera são pessoas, né? Entendeu? Aqui é no sentido até de fazer cirurgia, né, uma certa profundidade, né? Aqui está falando que o pecado faz isso, né? Será que o pecado, ele faz isso mesmo como pessoa? Não, é apenas uma figura de linguagem, né? Para mostrar a profundidade até onde vai o pecado, né? Aqui embaixo fala, ó, que as escrituras nos traz consolação, né? Assim como o cajado também consola. Perceberam, gente? Ó? Será que as escrituras são uma pessoa? Não. Mas quem estuda com profundidade, respeita, né? Obviamente que vai ser consolado, né? Aqui fala que a nuvem de fogo lá no passado, ó, guiou os israelitas, né? Assim como a Bíblia também nos guia e o Espírito Santo também nos guia. Significa que a coluna é uma pessoa? Obviamente que não. Perceba que nós temos inúmeros exemplos, então, de objetos que às vezes nós falamos no dia a dia, ou que a Bíblia também tem, trazendo ali pessoalidade. Outra forma de pessoalidade, né, seria a metonímia, né, que a gente já comentou com vocês. É um recurso de linguagem onde o autor substitui o termo direto por um termo indireto, havendo íntima relação entre eles, tá? Nós temos três aqui que não estão relacionados com a Bíblia. Querem ver? Ó? O fazendeiro precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. Será que ele precisava só dos braços? Não, ele precisa de humanos para trabalhar, né, para fazer o serviço, executar o serviço que ele queria. Comprei maisena para fazer o bolo. Na verdade, você comprou amido de milho, né? Da marca maisena para fazer o bolo. Você trocou amido de milho pela marca. Perceberam, gente? Você trocou aqui humanos, ou trabalhadores, homens, por braços, né?
gosta de ler Machado de Assis, você gosta de ler os livros de Machado de Assis. Mas quem entende quando você diz aqui, a pessoa, obviamente que ela entende que você está se referindo aos livros aqui. Entende que está falando do pó, que está na caixinha, né, amarela. Aqui, a pessoa entende que você está falando de homens fortes, né, para poder trabalhar, né? E nós temos na Bíblia exemplos de metonímia. Olha aqui, ó, um deles, ó. O filho pródigo, quando se arrependeu, em parte do texto ele disse assim, pequei contra o céu, tá? Pequei contra o céu. Alguém pode pecar contra o céu? Obviamente que não. Mas o que representa o céu aqui nas palavras do filho pródigo? Representa, obviamente, Deus. Quem habita no céu e a maior autoridade no céu, não é Deus? Ele não é o dono de tudo? Então, quando ele fala pequei contra o céu, ele está dizendo eu pequei contra Deus. Ele trocou Deus por céu. Perceberam, gente? Porque tem uma íntima relação entre o lar, né, a habitação de Deus, entendeu? Com o próprio Deus. A mesma coisa também mentisse ao Espírito Santo. Deus é Espírito e Deus é Santo. Pode ser aqui uma metonímia de Deus também. Mas nós temos outras coisas para analisar. O que não é que se trata de uma terceira divindade compondo a Trindade, tá? E a gente vai mostrar isso para vocês aqui. Vamos lá. Então nós temos várias vias para interpretar essa passagem aqui, tá? O primeiro nós temos da representatividade. O que é representatividade? Vamos lá. Os apóstolos estavam cheios de Espírito Santo, tanto que o Espírito Santo era distribuído pelas mãos dos apóstolos. Eles oravam a Deus e através deles o Espírito Santo era repassado ou distribuído sobre as pessoas que eles colocavam as mãos lá no passado. Agora pensa bem, poderia uma divindade suprema ser distribuída, repassada pelas mãos de humanos imperfeitos? Gente, não tem o menor sentido isso aí. Obviamente que eles tinham esse dom, eles eram fortalecidos e pediam a Deus para Deus, entendeu? Fortalecer por meio do seu poder, sua força, aqueles a quem eles impusessem a mão, tá? Não teria o menor sentido os apóstolos pôr a mão nas pessoas e dividir a terceira pessoa da Trindade sobre eles, gente. Não tem lógica, não tem sentido uma coisa dessa, né? Então, quando as pessoas mentiam para eles, no caso aqui foi Ananias e Safira, né? É uma situação, poderia equivaler que eles estavam mentindo, já que estavam mentindo para, mentindo para eles, né, como representantes, estavam mentindo para Deus. Não que eles fossem Deus, né? Mas por estarem cheios de Espírito Santo, mentir para eles ali, obviamente, de alguma forma, eles saberiam da verdade, ou sabiam da verdade, entendeu? Equivaleria mentir a Deus. Até porque eles distribuíam o Espírito Santo sobre as pessoas. Então, essa é uma via que a gente tem da representatividade, tá? Ou, como já disse, pode ser uma metonímia de Deus também, né? Quando fala mentiu o Espírito Santo no 3 e no 4 fala mentiu a Deus, pode ser uma metonímia de Deus, assim como quem pecou contra o céu, né? Pecaram contra o Espírito Santo, pecou contra o céu. Deus é Espírito, Deus é Santo. Então, pecar contra o Espírito Santo pode ser uma metonímia de Deus, tá? Trocar Deus pela palavra Espírito Santo, apenas isso também. E o contexto também nos ajuda a chegar à conclusão facilmente que não se trata de uma divindade, a expressão Espírito Santo ali. Por quê? Ó, quando geralmente as pessoas isolam apenas o 3 e o 4 e não lê o 9. Porque o 9, ele arrebenta com o conceito de que o Espírito Santo no 3 e 4 seria uma divindade. Por quê? Dito assim, ó, que já está falando da mulher de Ananias, né? Que é Safira. Enquanto Pedro lhe disse, né, está falando com Safira, por que é que entre você e seu marido, vos concordastes para tentar o quê? Olha aqui, gente, ó, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor aqui, obviamente, é o Espírito de Jeová, entendeu? Está falando do Espírito Santo de Jeová. E eles estavam cheios do Espírito Santo de Jeová. Obviamente que eles tentaram enganar os apóstolos e tentar enganar também aqueles que os apóstolos estavam representando ali, que era o próprio Deus, ó. Tentar enganar, trapacear o Espírito, mais uma vez aqui, ó, do Senhor. Então, o Espírito Santo não pode ser uma divindade à parte, porque ele teria que ser uma divindade de Jeová. Não tem sentido, gente, não tem lógica. Perceberam? Então, o 9 aqui arrebenta com o 3 e o 4 com essa questão, né? Eis a porta os pés que sepultaram teu marido e você também vai para lá.
E ela acabou falecendo. Então, aqui pode ser tanto uma representatividade, ou também como pode ser uma metonímia, tá? O critério de decidir isso fica a cada um. O que não é que se trata de uma terceira divindade, né? Compondo o Pai, o Filho, a Trindade. Ok? Forte abraço a todos.